E graficamente falando, nós temos um tipo de formação que particularmente não me agrada muito. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo da sexta, hoje de volta ao horário tradicional, mesmo sendo feriado em Novo Hamburgo, né? Então, por isso que vocês devem ter notado uma queda hoje no volume operado, né? Mas não teve grandes influências aqui nos resultados. Muito bem, pessoal, esta semana nós tivemos uma live incrível aqui no nosso canal, onde eu tive como convidado um dos maiores especialistas em tributação internacional, para falar da nova legislação em relação aos ativos que os investidores têm fora do Brasil. Uma verdadeira aula. E hoje eu recebi a ligação de um advogado tributarista que participou. Ele já participou de 4 eventos diferentes, sendo que ontem ele participou de um evento da Receita. Ele disse, olha, sem dúvida, a live de vocês foi a melhor que eu vi até agora. Totalmente didática, saí entendendo tudo. Da Receita eu saí mais confuso que eu entrei. Então, só para vocês terem uma ideia, se você não assistiu ainda, se você tem investimentos internacionais ou ainda pretende ter, é obrigatória a você assistir o nosso canal do YouTube. E, na verdade, o que aconteceu com essa live? Ela abriu a temporada das nossas lives de imposto de renda. E na semana que vem, talvez a gente esteja diante da live mais esperada do ano, que é a live do Alfredo. Hein, Júlio? Chega aqui e fala para nós. Chegou o Alfredo na área, Momberger, e ele tá demais, pessoal. Tá investindo em cripto, tá lá fora também, já tá comprando até casa nos Estados Unidos, o homem tá, ninguém segura ele. Só falta me dizer que ele também tá montando empresa lá. Ó, tá, eu acho que vai sair alguma coisa, viu? Ele já tá me adiantando aqui. Tá cada vez mais difícil de fazer essa live aí, né? E se nós fizermos o imposto de renda do Alfredo na quarta-feira, pessoal, na live ao vivo aqui com vocês, não vai ter imposto de renda que a gente não saiba fazer. Exatamente. Então, pessoal, 10 anos consecutivos, segunda semana de abril, a live do Leão vai estar mais uma vez disponível aqui para vocês. Vou pedir o pessoal colocar o link de inscrição para vocês. Vai ser aqui no YouTube, né, Júlio? No YouTube, 19 horas, quarta-feira. Fechado. Até lá. Até lá. Bom, agora vamos falar de bolsa, vamos falar de o que está acontecendo com o Brasil e o que está acontecendo aqui com os preços. E sem antes lembrar que tem episódio do Aposentado Rico também disponível para vocês, episódio 36, não se perca nas contas, porque a gente está a mil aqui, toda semana produzindo episódio novo para vocês. Já deixa eu colocar o nosso gráfico aqui na pedra, nosso gráfico do Ibov, hoje mais uma vez flertando com aquela região de suporte, pela 8ª vez vem testar aqui a região próxima dos 126 mil pontos. E graficamente falando, nós temos um tipo de formação que particularmente não me agrada muito, que é essa formação de topos descendentes sendo suportada por um mesmo nível de suporte. Tudo bem, você vai me dizer assim, olha, ok, 126 parece ser um suporte bastante relevante e importante, que já foi testado várias vezes e não foi perdido. Concordo, é um suporte relevante, mas o que não me agrada é que eu vejo as médias descendentes, eu vejo os preços dessa vez operando a maior parte do tempo abaixo dessas médias e nas tentativas de recuperação de preço, nós esbarramos na linha de tendência de baixa. Quando estamos diante de um triângulo ascendente, como vocês conseguem ver aqui na figura, geralmente esta figura acaba trazendo um pouco mais de pressão para, seja, se fosse um triângulo ascendente para um rompimento rompendo para cima, um triângulo descendente, um rompimento na área de suporte, obviamente forçando os preços para baixo. E quando olhamos para o que está acontecendo com o dólar, que via de regra acaba tendo um comportamento antagônico, ele finalmente rompe com força a região aquela da resistência dos 5, né? Aqui é um exemplo clássico do que estava acontecendo ao contrário, né? Eu já falava daquele triângulo ascendente, nós tínhamos a região dos 5 aqui como uma região que estava batendo,
mas os fundos eram ascendentes e os preços estavam sempre, na maior parte do tempo, operando acima das médias. É o mesmo padrão, é a mesma lógica que eu acabei de falar no Ibov, acontecendo ao contrário, ou seja, no sentido ascendente. E foi o que aconteceu. E na pressão vendedora, ou seja, no pullback, que a gente chama, ela vai até o topo rompido, vai até a média de 21 períodos e retoma o movimento ascendente. Então, isso aqui, para efeitos de contraposição ao índice, é mais uma prova que talvez a gente esteja diante da possibilidade da perda daqueles 126 mil pontos e a continuidade do movimento descendente nos preços da nossa principal bolsa. E mais um elemento que esse sim me incomoda muito, que é o nosso DI. O DI vem, deixa eu colocar o DI 26, porque aí nós temos uma visão um pouquinho mais apurada. Olha só, vocês devem lembrar, eu tinha desenhado esse retângulo, tinha ocorrido um rompimento e tal, ele vinha lutando bravamente, mas olha o que acontece essa semana. Há uma abertura bastante significativa nas taxas, voltamos a operar na casa de 2 dígitos. Quando olhamos para os ativos especificamente, especialmente os títulos públicos, nós já vemos, hoje já tinha título público praticamente IPCA mais 6% na curva longa. E geralmente quando bate em 6% é um sinal bastante negativo. As taxas pré voltaram a subir demais. Tinha pré no mercado de crédito privado hoje a 14,5%, para vocês terem uma ideia. Então as taxas voltaram a abrir e isso é uma péssima notícia para ativos de renda variável, como a gente sempre já falou aqui para vocês. Então, o segundo elemento que começa a me perturbar em relação à possibilidade de nós perdermos aqueles 126 mil pontos. E o quarto elemento é esse aqui, que eu estou com a última atualização em relação ao fluxo, comprador e vendedor da nossa principal bolsa, e dei só uma olhada no que está acontecendo em relação aos não residentes, ou seja, são os estrangeiros, que representam 58% hoje da movimentação da B3, já com 31 bilhões de recursos retirados do Brasil. Nós, quando fechávamos aqueles 21 bilhões, falávamos na metade do valor, né? Agora já estamos aí em 65%. Tudo que foi trazido no ano passado já saiu. E se você tem praticamente 60% do movimento da B3 e você está operando na ponta vendedora, quando eu trago aquele gráfico do Ibov aqui para vocês novamente, começa a ficar um pouquinho mais claro de entender por que estamos diante da possibilidade de um triângulo descendente. E se, ao continuarmos monitorar o nível de saída de capital estrangeiro, ele mantiver essa força que nós demonstramos aqui para vocês, muito provavelmente esses 126 mil pontos não serão suportados. Aliados a tudo isso, ainda tivemos, de novo, né, a questão da Petrobras ontem ficou bastante evidenciado isso quando começou aquela boataria em relação a substituir o presidente, nome do mercadante para presidir a Petrobras. Isso bateu de novo muito mal, depois desmentidos, e aí falando da retomada da distribuição dos dividendos extraordinários, depois foi desmentido de novo. Se vocês pegarem o gráfico da Petrobras no pregão de ontem, eu vou colocar aqui para vocês. Olha só, olha a volatilidade que a Petrobras enfrentou ontem, né? Chegou 6% de uma ponta a outra, olha o volume operado. E hoje, também com bastante volatilidade, mas hoje, principalmente em função da forte alta do petróleo, ela acabou recuperando-se um pouco mais. O Lula já veio a público postergando a reunião com o atual presidente, possivelmente para não fritá-lo. Então, essa clara visão de interferência, eu já falei disso uma vez aqui para vocês, isso não pega bem, o gringo não gosta disso, então é mais um elemento. Além de todos os outros que nós já citamos aqui, uns 2 ou 3 vídeos atrás, que eu disse por que a nossa bolsa não está subindo, sem dúvida nenhuma, é um elemento que acaba contaminando. Eu não diria que ele é determinante. Existem outros fatores muito mais importantes, muito mais determinantes do que esse, mas você imagina que
é um elemento que não ajuda, né? É um elemento que ele, na prática, ele atrapalha muito mais do que ajuda. E quando a gente coloca o que está acontecendo lá fora, olha só a S&P. A S&P sofreu uma pressão vendedora em função ainda da questão da taxa de juros. Os treasuries subiram um pouco mais e ainda nós não temos muito claro quando vai finalmente, né, efetivamente começar a baixar a taxa de juros lá. Isso aqui trouxe uma pressãozinha vendedora, mas não o suficiente para derrubar. Foi simplesmente uma correção dentro de uma forte tendência de alta. Nasdaq não está muito diferente, quando vocês olham o gráfico, bastante parecido, a recuperação hoje, e o mesmo acontecendo com o Eurostock, né, nas bolsas europeias, também hoje, não voltou aqui só um pouquinho, agora sim. Então, apesar da correção, hoje já busca uma recuperação ao menos no final do pregão, né, não chegou a conseguir recuperar tudo, mas já dá uma sinalização de que pode retomar um movimento ascendente. Desculpa, eu não estava com o euro, estava com a DAX, né, a Bolsa da Alemanha. Agora sim, a consolidada Bolsa Europeia. E o VIX, como vocês podem verificar aqui, deu uma leve subida, né, que já era esperado também, né, em função justamente dos treasuries. As treasuries subiram, então, aumenta um pouquinho a volatilidade, aumenta um pouquinho a pressão, mas nada aqui determinante aqui para oferecer uma correção muito relevante nas bolsas internacionais. Então, resumindo para vocês, mais uma vez, nós, no desenho gráfico, estamos com um triângulo descendente, estamos testando a região de 126 mil pontos, é uma região importante, seria importante que segurasse ali ainda como suporte, mas se for perdido pode vir montar um pivôzinho de baixo e buscar a região ali dos 123. O dólar parece consolidar-se acima dos 5, e infelizmente a nossa taxa de juros voltou a abrir. Então, a gente precisa ter algum fluxo de notícias um pouco melhores nas próximas semanas para ver essa taxa cedendo, para que continuemos apostando na continuidade da baixa da taxa de juros do Brasil e ainda mantermos aqueles 9% como alvo lá no final do ano. Ainda não mudamos essa visão, mas começa a ter um pouquinho de nevoeiro na frente. Pessoal, lembrando, live do IR, quarta-feira que vem, a partir das 19 horas com o Júlio. O Júlio vai trazer a declaração do Alfredo, aí, que já é um personagem conhecido de vocês, imperdível. Se inscrevam aqui no link, vamos colocar à disposição de vocês. A live que fiz terça-feira falando de tributação offshore, imperdível também, material de primeiríssima qualidade para vocês. E o episódio 36 do Aposentadoria. Então tá tudo aí para vocês, muita produção de conteúdo semanal. Sigam a gente aqui na Focalize, assinem o nosso canal, se gostaram, deem seu like e espero vê-los no próximo vídeo. Bom final de semana a todos.